Hoje nós vamos falar sobre o estado dos mortos. O que acontece com a pessoa quando ela morre? Será que ela vai para o céu? Ela vai para o inferno? Ela vai para o purgatório? Ela vai para o seio da terra? O que será que acontece? E uma pergunta que é muito frequente: onde estão Enoque, Moisés e Elias? Será que Enoque e Elias são as duas testemunhas? Será que os apóstolos eles viram Jesus conversando com Moisés e Elias no monte? Como que a gente pode explicar essas passagens? Aquela passagem também do Dimas, né? O bandido que foi crucificado, que se arrependeu. Será que naquele mesmo dia ele foi para o paraíso? A tradução está correta na Bíblia Almeida? São vários pontos que nós somos frequentemente perguntados. A gente vem respondendo aos poucos nos comentários. Mas por que nós resolvemos abrir essa live hoje, agora, né, sábado à noite? Porque essa live ela é um preparativo para o próximo capítulo que nós vamos abordar de Apocalipse. Nós já abordamos dos capítulos 1 a 10 e na próxima terça-feira falaremos sobre Apocalipse 11. E é muito importante que a gente entenda essa questão do estado dos mortos, quem são as duas testemunhas. As duas testemunhas podem ser profetas do Antigo Testamento ou eles ainda estão dormindo no pó da terra? Será que alguns mortos já ressuscitaram? Tem uns que são mais santos do que outros? Isso tudo a gente vai entender. Boa noite, Pai seja convosco, meus irmãos, todos que estão participando desta live agora de noite, esse importante assunto esclarecedor, onde estão Enoque, Moisés e Elias, estariam eles desfrutando do paraíso e da imortalidade, até mesmo antes de Jesus, né? Como alguns creem aí. As duas testemunhas, como bem colocou o nosso irmão Gilberto, seriam elas dois profetas que vão ressuscitar? O que seriam as duas testemunhas? Nós vamos depois, na terça-feira, estar abordando esse capítulo 11 de Apocalipse. O de hoje, porque ele é bem importante, ele vai pavimentar o entendimento, o caminho certinho de entendimento dentro das Escrituras a respeito das duas testemunhas. Então, vamos às considerações bíblicas sobre esse importante assunto, sobre o estado dos mortos, sobre onde estaria Enoque, Elias e Moisés. Será que eles estão vivos? Será que eles estão já desfrutando do paraíso? Isso nós vamos esclarecer através das Escrituras. A Bíblia é a nossa fonte de autoridade da palavra de Deus, né? A nossa guia de autoridade da palavra de Deus, e é nela, unicamente nela, que nós nos baseamos e adquirimos aí o conhecimento da verdade. Pessoal, eu vou começar com uma leitura, né, para que vocês meditem. Está no livro de Hebreus, capítulo 9, Hebreus capítulo 9, versículo de número 26. Na Bíblia de Jerusalém, eu vou estar lendo esse primeiro versículo aqui, que é bem incisivo, né? Diz o seguinte, no versículo de número 27, né? E como é fato que os homens devem morrer uma só vez, depois do que vem um julgamento. Do mesmo modo, Cristo foi oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados da multidão. Ele aparecerá a segunda vez, com exclusão do pecado, aqueles que o esperam salvação, para a Então, temos aí a leitura de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Aos homens está ordenado
morrerem uma única vez, né? Então Pode- a morte, ela é uma herança, né, o irmão Gilberto? A morte é uma herança lá do primeiro, do pecado lá de Adão e Eva, né? Exatamente. Comeram da árvore que não era permitido e, em consequência, veio a morte. A morte é o salário do pecado. E a morte, ela é uma coisa somente para a multidão e tem exceções, né? Será que existe alguma exceção entre os homens da humanidade que não morreria a morte, a primeira morte? Será que existe alguma exceção? Nenhuma Que você... exceção, todos os homens estão destinados a morrer uma vez. Na verdade, a única possibilidade da pessoa não conhecer a primeira morte, mas ela vai ser transformada, né? Que é quando tocar a sétima trombeta, os eleitos eles serão transformados, mas é como se eles tivessem também uma morte num piscar de olhos. Então a gente não tem como, não teria como escapar da primeira morte. Aqui em Gênesis 2, Deus disse para Adão: mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, nela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o que que acontece? Como eles comeram, Adão e Eva, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se tornaram corruptíveis. A terra se tornou maldita e eles se tornaram corruptíveis, ou seja, corpos mortais. Por isso que Deus falou, tu és pó e ao pó retornará. Então nós não temos como evitar essa primeira morte. Mesmo Jesus Cristo, ele ficou 3 dias no Sheol, até que ele foi ressuscitado ao Verdade. terceiro dia por Deus, conforme ele mesmo profetizou, né? Ele falou, como o profeta Jonas ficou 3 dias dentro do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias no seio da terra, até que será ressuscitado. Então, todos estão destinados. A leitura que o irmão Flávio fez, né? Hebreus 9, colocar aqui só para quem está chegando agora. Hebreus 9, Hebreus 9, 27. 26. Isso. E como aos homens 27. Isso. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, e depois tem a sequência. Na minha Bíblia põe assim, é fato, né? É um fato. Isso. Na Bíblia de Jerusalém, esse versículo é traduzido como é fato. Como é fato, Quer dizer, exatamente. algo inquestionável. Algo inquestionável, é um fato. A todos os homens está ordenado a morte. Colaborando com isso, nós temos Romanos capítulo 5 também, né? Romanos capítulo 5, que diz assim, versículo 12, né? Portanto, Eis porque... isso, pode ler. pode ler por aqui, pela Almeida? Portanto, lê. como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Muito bem. Então, mais uma testemunha aí colaborando pelo mesmo fato. A morte, ela passou a todos os homens, sem exceção. Sem exceção. Então, todos morreram. Todos passaram e passam pela morte, né? Correto? Perfeito, porque nós somos herdeiros de Adão. E Adão, como ele herdou a morte, um corpo corruptível, todos que descendem dele, necessariamente, também passarão pela morte. O simples fato de nascer já significa que a pessoa está condenada à morte. Porém, tem uma esperança, né? Que é o Evangelho. Evangelho significa boas novas. Você tem uma possibilidade de vencer a morte através do sacrifício perfeito e definitivo realizado por meio do Senhor Jesus Cristo. Pois ele foi o único até o momento que venceu a morte. Correto, irmão Flávio? Ele foi o único que subiu ao céu. O primogênito dentre os mortos, né? Ele é o primogênito dentre os mortos.
Então, se você admitir, por essas premissas, foi colocado aqui também pelo irmão Praia Bahia, Eclesiastes 3:20. Tudo e todos se dirigem para o mesmo fim. Tudo vem do pó e tudo retorna ao pó. Novamente confirmando aí, a morte é uma coisa certa. Existe até um ditado, né, o Gilberto, o pessoal fala, uma coisa somente que é certa, é a morte, né? Exatamente. O resto tudo tem jeito. Aqui a tudo tem jeito, mas nosso... a morte é uma coisa certa. Que o nosso irmão Praia Bahia levantou. Eclesiastes 3:20, que está aqui na tela. Todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Porque Adão ele foi feito do pó. E no momento que ele comeu a árvore, desculpa, o fruto daquela árvore proibida, Deus falou, ao pó você retornará, você certamente morrerá. Então nós somos descendentes da morte, assim, né, de um corpo mortal, corruptível. Nós não temos aquele corpo glorificado, corpo ressurreto, corpo incorruptível. O único que está revestido desse corpo em toda a humanidade é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único, não tem outro. Os apóstolos, Pedro, Paulo, Maria, todos estes, eles estão mortos, esperando a ressurreição. Eles estão no Sheol. Porque muitas religiões, elas pregam que alguns, eles já podem interceder, né? Então, por exemplo, algumas religiões, a católica, por exemplo, elas pregam que os santos, tem até uma reza lá, invocação aos santos. É a mesma coisa que você está fazendo invocação aos mortos, que a Bíblia proíbe. Então eles pedem intercessão de São João, São Pedro, São Paulo, Santo Antônio, Nossa Senhora, Ave Maria, tal. E tem uma legião de santos, tal, que teoricamente poderiam interceder pelos problemas, por alguma causa, por alguma cura. Mas não, todas essas pessoas que morreram, mesmo os heróis da fé, os grandes profetas, Moisés, Elias, Eliseu, Samuel, todos esses, eles ainda estão aguardando a ressurreição. A gente pode até colocar, irmão Flávio, em Apocalipse Hebreus 11. 20. Oi? Apocalipse também, né? Apocalipse. Apocalipse 20, para vocês verem como ninguém ressuscitou ainda. Apocalipse 24, ó. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder para julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, nós temos duas ressurreições. A primeira ressurreição, que é quando tocar a sétima trombeta e Cristo voltar. Ele ainda não voltou, está muito perto, só que ele ainda não voltou. E tem a segunda ressurreição, que é aqui o julgamento do trono branco. Eu vou ler só a segunda ressurreição, para não ficar faltando essa parte. Aqui, ó. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aqui você tem uma segunda ressurreição para o julgamento do trono branco. E quando eles falam do inferno, é Sheol, tá? Não é aquele inferno que as igrejas retratam, que a pessoa tá lá queimando, pegando fogo, sofrendo há 300.000 anos, não. Isso aqui é a sepultura. A tradução certa no hebraico é Sheol, no grego é Hades,
E tanto o Sheol quanto o Hades significam sepultura. Então, aí é a segunda ressurreição. O ideal é você tentar conseguir a primeira ressurreição, que é a ressurreição daqueles heróis da fé mesmo, que não adoraram a besta, né? Não foram contaminados pelo sistema religioso, pelo dogma da Trindade, por todos esses dogmas aí que são pregados no sistema, aqueles que guardam a doutrina pura mesma da Igreja de Deus. Então, agora, uma prova de que ninguém ressuscitou... Veio até uma pergunta aqui, ô irmão Gilberto, veio até uma pergunta: como pode o nosso corpo que vai ser deteriorado pela morte novamente voltar a ser um corpo? É Deus quem tem o poder sobre a vida e Ele quem nos formou do pó da terra. O processo de ressurreição é o processo de restauração do nosso corpo através do poder de Deus. Existe um Criador, Ele tem poder sobre a matéria, Ele tem poder sobre tudo, e assim como Ele criou o homem do pó da terra, Adão foi feito do pó da terra, se tornou alma vivente, Ele vai reconstruir o corpo das pessoas no dia da ressurreição, né? Se você morreu na fé, morreu em Cristo, por isso que é importante, como disse o irmão Gilberto, a gente aceitar o plano de salvação para alcançar a melhor ressurreição, a primeira ressurreição, que não passa nem por julgamento, né? Não passa nem por julgamento. E a ressurreição também já é uma prova de que os mortos nada sabem, os mortos estão inconscientes e não tem ninguém ainda desfrutando do paraíso. A própria ressurreição ela é contra esta ideia de vida após a morte. Porque, vamos raciocinar aqui, se a pessoa morre e já tem consciência e já está vivendo após a morte, para que a ressurreição? Ela vai voltar lá do céu para vir encontrar com o corpo dela aqui da terra? Não faz sentido algum. A doutrina da ressurreição, ela aniquila qualquer pensamento de uma existência após a morte. A ressurreição é uma prova de que a morte se trata de um sono profundo, de uma aniquilação da pessoa. Naquele tempo ela não tem consciência. Por isso que precisa ser ressuscitado. Sim. Correto, irmão Gilberto? Perfeito, irmão Flávio. Então nós lemos que existe a primeira ressurreição, quando Cristo voltar, e a segunda ressurreição 1000 anos depois, ou seja, quando terminar o reino milenar. Então, ninguém ressuscitou até o momento, nem Moisés, nem Elias, ninguém, exceto o Senhor Jesus Cristo, o que está escrito em João, né? Ninguém jamais subiu aos céus, a não ser aquele que veio dos céus, no sentido de que veio de Deus, né? O Filho do Homem. Agora, para provar isso, para provar esse timing, 1 Coríntios 15, eu vou ler do 45 em diante, e vai ficar muito claro. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Então, Adão, homem natural, como nós, assim, mortal, alma vivente. A alma é a consciência, ela dura por um tempo, enquanto o corpo perdura, né? E o último Adão, que é Cristo, espírito vivificante. Aqui a gente já tem uma noção de imortalidade. Então vamos lá. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, no nosso estado de carne e sangue, nós não temos acesso ao reino de Deus. Nem a corrupção, nosso corpo é corruptível, ele é perecível, desde que a gente nasce, nosso corpo está em estado de ele está se deteriorando, ele está morrendo, essa que é a realidade. As nossas células, elas têm um limite de multiplicação. Os nossos cromossomos, na ponta dos cromossomos, nós temos os telômeros. E os telômeros, eles têm um comprimento, e a cada divisão da célula, o telômero ele vai ficando mais curto.
Então, mesmo que a pessoa se cuida, tá saudável, vai no médico, faz exame, quando terminar o telômero, você não tem como, mesmo que você esteja tudo bem, coração, tudo, você não tem como sobreviver. Então, por isso que ele fala, a corrupção não pode herdar a incorrupção. E olha que importante essa passagem. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, quando tocar a última trombeta, que os primeiros mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, no corpo glorificado, e os eleitos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Porque convém que isto que é corruptível, ou seja, nosso corpo, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, aqui a gente tem o timing certinho de quando vai acontecer a primeira ressurreição, que é o toque da sétima trombeta. A sétima trombeta já tocou, irmão Flávio? Então, nós estamos para adentrar na sétima e última trombeta, que é a volta de Jesus. A sétima trombeta, ela é culminada com o retorno de Jesus, a ressurreição dos mortos e a transformação dos santos ainda vivos. Então, ela não foi consumada ainda, a ressurreição dos mortos. Não se deu ainda a ressurreição dos mortos para a vida eterna. E o primeiro que ressuscitou, segundo as Escrituras, para a vida eterna, dentre os mortos, só foi unicamente Jesus Cristo. Isso está confirmado aí, inclusive, em 1 Coríntios 15, que diz que Jesus ele foi o primeiro dentre os mortos. Em Atos capítulo 26 também, confirma que Jesus ele foi o primeiro dentre os mortos a ressuscitar para a vida eterna, né? A ressuscitar com o corpo eterno. Então, só nessa questão aí, ô irmão Gilberto, como é que fica o caso de Elias, de Enoque, ou mesmo supostamente de Moisés? Como é que alguns aí ensinam que Elias ele já estaria desfrutando lá do paraíso, Enoque, Moisés, tem uns que creem que Moisés já ressuscitou. Se a Bíblia deixa bem claro, sem dúvida alguma... Quem prega isso está negando a Bíblia, está negando toda a Bíblia, porque olha aqui em 1 Coríntios 15, 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, ele é o primeiro dos que dormem que ressuscitou. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição veio por um homem. E aqui ele repete, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Qual que é a dificuldade de entender isso? Tem uma ordem, mas cada um por sua ordem. Cristo é o primeiro, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Ele ainda não veio pela segunda vez. Então não tem possibilidade de nenhum profeta, nenhum herói da fé ter sido ressuscitado. Se Cristo é o primeiro e depois a partir da sua vinda, a partir do toque da sétima trombeta, já é mais uma passagem que a gente está provando isso. Só responder uma pergunta no chat. Quando Cristo ressuscitou, que muitos mortos reviveram, eles reviveram no corpo corruptível, igual Lázaro, igual todos que foram ressuscitados na Bíblia, tá? Eles reviveram no corpo corruptível, que foi reconstruído. O corpo de Lázaro, ele foi totalmente construído, os órgãos, os tecidos, musculatura, as artérias. Só que depois ele morreu novamente. E Lázaro já estava num estado avançado de putrefação.
Então, foi nesse sentido. Ninguém ressuscitou para a glória, tá? Só esclarecendo essa dúvida. Irmão Flávio, Exatamente. podemos falar Atos 26, sobre... Pode sim, falar. leia só Atos 26. Atos 26, verso 23. Então Para vamos lá. confirmar, para não deixar dúvida. Atos 26, verso 23. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a esse povo aos gentios. Flávio, se Cristo é o primeiro da ressurreição, como que Enoque e Elias ressuscitaram antes dele? É possível isso? Não, aí tem uma contradição, é uma interpretação equivocada das pessoas em relação a Enoque, em relação ao arrebatamento de Elias, em deduzir que esses já estariam desfrutando do paraíso. Coloca em descrédito, coloca em choque, né, toda a Bíblia, essa interpretação aí das pessoas acreditarem que Enoque, Elias estariam vivos, ou que Moisés já teria ressuscitado. Por isso, ô Gilberto, que não tem como aquelas duas testemunhas lá de Apocalipse 11 serem Enoque e Elias, ou Moisés e Elias, não tem como, eles morreram. Não, brincadeira, né? Não tem como. Ó, que bacana, irmão Flávio. A gente tá fazendo um estudo puramente bíblico, a gente tá provando na Bíblia. E a Cris Loureiro, que tava com essa dúvida daquelas pessoas que foram ressuscitadas na crucificação de Cristo, ela falou: agora eu entendi a ressurreição dos caras lá com Jesus. Eles reviveram, igual Lázaro. A gente até pode falar sobre Lázaro e depois sobre o bandido na cruz depois também. Inclusive a ressurreição, inclusive a ressurreição de Lázaro é uma prova de que não há consciência na morte. Sim, é bem importante. Não há consciência na morte. E é bom que esclarece também a questão lá do Dimas, do prisioneiro lá que estava sendo crucificado ao lado de Jesus. Sim. Nós podemos falar um pouco aqui sobre essa passagem de João 11. João 11, de 11 a 14. A gente pode falar sobre Lázaro, irmão Flávio? Isso, vamos falar sobre Lázaro e depois vamos falar sobre o ladrão da cruz. Exato. São dois pontos muito importantes, pessoal. Vamos prestar atenção. O que é a morte? Então, olha essa passagem aqui. O estado dos mortos. Isso, o estado dos mortos. Essas coisas ele falou, e depois disso lhes disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para que eu possa despertá-lo do sono. Então Jesus estava falando para os discípulos. Disseram-lhe então os seus discípulos: Senhor, se dorme ele ficará bom? Todavia, Jesus havia falado da sua morte. Isso aqui está na Bíblia, ó. Jesus havia falado da sua morte, mas eles pensavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Vou pegar aqui na Bíblia mesmo, porque eu estava mostrando no meu estudo. Então, vou pegar aqui João 11, a partir do versículo 11. Tá vendo aqui, ó? Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, pensavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Então essa passagem, ela nos mostra com uma clareza absoluta que esse estado de sono dos mortos, que os mortos estão dormindo, é sinal que eles estão realmente inconscientes, mortos mesmo. Porque Lázaro, ele não estava há 4 dias desfrutando de um paraíso, ou de um purgatório, ou queimando no inferno, nada disso. Por isso que Jesus compara a morte com um sono. Tá dormindo. Porque quando você tá dormindo, você não tem, assim, consciência, né? Só que, assim, tem uma diferença. O estado da morte é como se fosse um sono sem a pessoa estar sonhando. É como se fosse uma anestesia geral.
para quem já fez alguma cirurgia e tomou anestesia geral, exatamente essa sensação. Tanto que, quando os mortos ressuscitarem, por exemplo, Abel, que foi o primeiro a morrer, né? Abel, filho de Adão, assassinado pelo seu irmão Caim. Ele está morto, dormindo no pó da terra, está no Sheol. Quando ele ressuscitar, vai parecer que passou menos de 1 minuto. Porque a morte é uma inconsciência absoluta, é igual uma anestesia geral. Para quem já tomou, é muito fácil de entender. Então, aqui é a explicação, ó. Lázaro estava morto há 4 dias. A morte é um estado de sono profundo e absoluta inconsciência. Por isso que a Bíblia não autoriza orar para os mortos, pois a pessoa corre um sério risco de ser atendida, entre aspas, por um demônio ou um anjo caído. E aqui em João 11:17, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Então, o que acontece? Quando ele foi ressuscitado, na verdade ele foi revivido, né? Ainda no corpo corruptível. Todas as ressurreições que ocorreram na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, foram no corpo de carne e osso. Tanto que depois Lázaro morreu, aquele filho da viúva que Elias ressuscitou também morreu, aquele rapaz que caiu lá do prédio que Paulo ressuscitou também morreu depois, e estão mortos até hoje. Né? Sim. Tabita, ou Dorcas, né? Tabita, que traduzido é Dorcas, também foi ressuscitada pelo apóstolo Pedro. Ela reviveu. Ela estava morta, ele orou por ela e ela reviveu dentre os mortos. Mas nenhum deles alcançaram a ressurreição da glorificação. Nenhum deles. Quando Saul falou... Porque Jesus... quando Samuel falou com Saul, era um demônio? Não, na verdade não foi... na verdade Samuel estava morto e Saul ele foi numa bruxa, né? Saul ele foi atrás de uma bruxa e, claro... sabendo que não podia, ele foi atrás sabendo que não podia, né? Sabendo que não podia. Ele foi lá numa E outra coisa, Samuel, o profeta, ele foi instruído por Deus antes de morrer de que não era mais para ele falar com Saul. Agora, imagine vocês, um profeta como Samuel, que morreu na presença de Deus, foi um profeta que configura entre os heróis da fé. Depois de morto, ele ia levantar para transgredir o mandato de Deus para falar com Saul. Né? É muito contraditório. Então, aquilo foi uma manifestação demoníaca, foi um espírito. E mesmo porque Saul era perturbado por espíritos de demônios, Davi tinha que tocar harpa para afugentar os espíritos ruins de Saul. Então é uma prova de que aquilo foi uma manifestação demoníaca e jamais foi Samuel de verdade ali. Exatamente, não foi Samuel de verdade. Ele foi fazer uma coisa totalmente proibida, né? Foi atrás de uma bruxa, de uma espírita, de uma vidente, que com certeza invocou um anjo caído. Então aqui tem várias passagens que mostram que os mortos estão dormindo no pó da terra. Jesus deixa muito claro, né, que... Dispensa explicação ali em João capítulo 11. Dispensa explicação, ali está autoexplicado. Aqui nosso amigo Lázaro dorme. Jesus havia falado de sua morte, mas eles pensavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Então, por isso, a morte é esse estado de sono profundo, sono inconsciente. Agora eu vou ler algumas passagens que mostram que os mortos nada sabem, que eles estão dormindo no pó da terra e eles não têm consciência de absolutamente nada. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Então, todos que morreram estão dormindo no pó da terra. Alguns vão para a vida eterna, e outros vão para o desprezo eterno, aniquilação, lago de fogo e enxofre. João 11:11 nós já lemos. Dizemos vós, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 1 Tessalonicenses 4:11. Também
Paulo também compara a morte a um sono, né? Sim. E também um não vai preceder o outro, né? Não tem isso. Exato. Um não vai passar o A outro, viver antes. ressurreição vai ser primeiro dos que estão dormindo, e aí, em seguida, os que estão vivos serão transformados, né? Sim. Aqui, ó. Mais Bom, uma confirmação. irmão Gilberto, Oi. há muitas passagens nas Sagradas Escrituras que diz que a morte é um estado total de inconsciência, né? Nós temos lá no livro de Salmos, parece que, se eu não me engano, 139, né? Que fala que os mortos não louvam a Deus, né? Sim, que os mortos nada sabem. Não, a gente já vai chegar nessa passagem. Tem uma aqui que é muito importante, 1 Tessalonicenses 4,16, 17. que é mais uma confirmação, ó. Tá aqui na tela, vou até deixar em amarelo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a primeira ressurreição é quando Cristo voltar, é quando soar a sétima trombeta. Não tem como ser antes, a Bíblia não dá nenhuma brecha para que seja antes, pessoal. Pode procurar na Bíblia inteira. Aqui, ó. É verdade. Mais uma passagem de João 5, 28 e 29. Mateus 9, 24, comparando a morte com o sono profundo. Ó, aquela menina que Jesus ressuscitou. Disse-lhes: retirai-vos que a menina não está morta, mas dormem. E riam dele. Por que riram de Jesus? Porque todo mundo viu que a menina estava morta, estava totalmente morta. E Jesus falou: não, ela não está morta, ela dorme. Ou seja, ela também não estava num paraíso e foi tirada do paraíso. Tava lá com os anjos tocando harpa no paraíso. Não, vou trazer ela de volta aqui na terra para ela sofrer, passar fome, morrer. Não. Ela não estava, ela estava no Sheol, inconsciente. Isso é muito claro, é muito óbvio, entendeu? Não tem como. Outra passagem aqui. Dos que já dormem. Também, 1 Tessalonicenses 4,13, falando que os mortos estão dormindo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Mais uma, Marcos 9,31. O filho do homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. E após ser morto, ele será ressuscitado ao terceiro dia. Aqui, sim, Jesus ele foi de fato ressuscitado no corpo glorioso ao terceiro dia. Mas ele é o único nessa condição, o único que a Bíblia nos apresenta nessa condição. Muito bem. Nós temos Salmo 115, verso 17. Aqui. Né? Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Então, é isso, ó, os Essa mortos... passagem é muito clara, hein? Muito clara. Os mortos não podem louvar ao Senhor, não tem contato nenhum. Eles descem ao silêncio. Ou seja, eles ficam incomunicáveis. Eles não ouvem, não falam, não louvam, nada. Morreu. Por isso que no espiritismo é um grande problema. Porque a pessoa vai lá e vai vir um anjo caído, um demônio, para imitar a pessoa da família que morreu. Isso que é o problema, entendeu? E imita quase que perfeito. E a pessoa acredita. Fala, não, putz, mas até o trejeito, até o jeito de cruzar a perna. Nossa, eu tenho certeza que era ele. Mas não é. Os demônios, eles são especialistas em mimetismo. Mimetismo é a arte da imitação, entendeu? Então eles conseguem imitar com perfeição. Irmão Gilberto, lê para nós, para todos que estão participando, Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8 fala sobre essa questão de espíritos que imitam familiares, né? Ah, ótimo. Só mais um Salmos que é muito bom também, irmão Flávio, sobre o estado dos mortos. Olha aqui, pessoal, Salmo 146:4. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Você volta ao pó, acabou. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Você não pode fazer mais nada, intervir em nada, acabou. Ó, e Davi dormiu com seus pais. Acabou.
Então, Vamos ver essa passagem de Isaías capítulo 8, versículo de número 19 e 20, Isaías que 8. desautoriza as pessoas a consultarem os mortos, né? Então vamos lá. Ó. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Olha lá. A lei e o testemunho. O testemunho, que são os profetas, dizem que os mortos nada sabem. Eles jazem no esquecimento, até os seus pensamentos perecem. A lei também diz que não é para consultar, fazer necromancia, receber espíritos dos supostos mortos, né, familiares. Então tá bem claro aí. Então não existe consciência após a morte, e esses espíritos que aparecem aí dizendo que é fulano de tal que morreu, são espíritos de demônios, imitando pessoas da família, são espíritos familiares. Uma pessoa recebeu o espírito aí, você chegar, em nome de Jesus, fala a verdade, você é fulano de tal que morreu ou é um demônio? O demônio não vai ter outra saída, ele vai ter que confessar a verdade. A hora que você fala em nome de Jesus, fala a verdade, o demônio vai confessar, eu sou um demônio. Então, realmente, é uma doutrina de engano, esse negócio de que os mortos têm consciência após a morte. É a primeira mentira de Satanás, né, que ele diz para Eva, certamente não morrerás. Fazer o homem acreditar que nós não morremos, que nós somos imortais, mas nós somos imortalidade somente através do plano de salvação. Não, perfeito. Então, dando sequência aqui, Davi dormiu com seus pais, também é um estado de sono profundo. Deixa eu ver se tem mais passagens. Depois eu posso deixar essa apostila também no Drive. Porque agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscará, e não existirei mais. Aqui, ó, Jó 7:21. Porque agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não existirei mais. Então você não tem como ser atendido pela pessoa. Não existe isso de espíritos de luz e espíritos ruins. Sempre vai ser um demônio, um anjo caído. Olha a origem do espiritismo. Origem do espiritismo. O Allan Kardec, que era o Hipólito, né? O nome dele era Hipólito. Em meados de 1800 e pouco, ele foi investigar casas mal assombradas, fenômenos de poltergeist. Então ele falou, não, tem algumas casas com a mesa girando, o armário batendo, as coisas saindo voando, quebrando, eu vou investigar. Aí ele foi investigar uma casa mal assombrada e voltou com um evangelho, cara. E voltou com um novo evangelho. O que Gálatas fala, irmão Flávio? Pra gente colocar aqui a Gálatas... Capítulo de número 1. Gálatas 1, né? Vamos ver aqui o que a Bíblia nos alerta. Cadê? Ainda que um anjo, ou eu mesmo, lhes pregue outro evangelho, que não são conforme as palavras de Cristo, seja anátema. Exato, aqui ó. Versículo 8, Gálatas 1, 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Então não tem como, cara, você... no século XIX, chegar um evangelho verdadeiro no século XIX, final dos tempos. Faz o teste que eu falei pro Espírito, manda o Espírito confessar que Jesus Cristo é o Senhor e que Jesus Cristo veio em carne. Não precisa acreditar em mim, faz esse teste, acabou. Acabou, você vai ver o que vai acontecer lá no Centro Espírita. Então, não existe consciência após a morte, isso a Bíblia deixa bem claro. Nós temos também a passagem de Eclesiastes capítulo 9,
que diz que para onde tu vais na sepultura não há ciência, sabedoria, não há nenhuma indústria, não há nada. Quer dizer, a pessoa jaz, é entregue ao esquecimento, não se sabe mais nada e não tem parte em mais nada do que se faz debaixo do céu. Mas Então, duas a Bíblia- passagens. Mas duas Oi. passagens excelentes aqui, irmão Flávio. Salmos 13:3. Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. E olha aqui, Jó 14:12. Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará nem despertará de seu sono. Aqui, ó, como que pode ter espírito? O homem se deita e não se levanta, não acordará e nem despertará de seu sono. Então não tem como ter espíritos por aí, pessoal. A Bíblia inteira fala isso. Agora, ô Gilberto, vamos esclarecer alguns pontos sobre Enoque, sobre Moisés e Elias, porque existem igrejas cristãs, inclusive igrejas cristãs que creem que a morte é um sono, mas que prega esse negócio de que Enoque, Elias e Moisés já estariam desfrutando do paraíso. É uma grande contradição, é um equívoco, né? Sim. Vamos a passagem de Hebreus capítulo 11, que explica que todos morreram e explica por que ninguém ainda está desfrutando do paraíso. Por que ninguém está desfrutando do paraíso? Com exceção só de Jesus, que está lá no céu, né, no trono de Deus. O paraíso vai ser aqui na terra, né? Hebreus capítulo 11, que fala dos heróis da fé, né? Os Certo. heróis da fé. Tô com Hebreus 11 aqui na tela. Pra gente, vamos abrir lá, de entrar nessa parte aí. Vamos mostrar que, inclusive, Enoque morreu também. Qual que é a Enoque melhor não tá tradução, aqui. irmão Flávio? Porque aqui era importante a gente mostrar, porque em Hebreus 11, versículo 5, na Bíblia Almeida não tá tão claro que nem tá no grego, né, no Sim. original. Eu não sei se Certo. era melhor você ler da forma como está no grego. Ok, só vamos fazer primeiro uma meditação no capítulo 11 de Hebreus, mostrando os nomes de heróis da fé que são mencionados no capítulo 11 de Hebreus, e aí a gente lê o verso 13. Então, vamos contar aí os nomes e pessoas que são mencionados, nomes de pessoas da fé, heróis da fé, que são mencionados no capítulo 11 de Hebreus. Vamos identificar os nomes do 1 até o verso 12. Todos os nomes que são mencionados. Vamos tentar meditar ali, antes de fazer essa questão aí da exegese. Então tem Abel aqui no versículo 4. Você vai falar por aqui? Olha lá. A gente identifica por aqui ou você fala, Flávio? Como que você prefere? Fala você, vai, vamos lendo e vamos identificando os nomes que vão aparecendo. Então aparece o nome de Abel, aparece o nome de Enoque. Vamos ver aqui todos que aparecem. Noé também aparece, nome de Noé. Por enquanto, heróis da fé, né? Abraão. Todos que vão ser salvos, né? Abraão, sim, salvos, justos, né? Abel Abraão, justo, Enoque Abraão. justo, Noé justo, Abraão justo também. Abraão, Isaac e Jacó também aparece aqui, os herdeiros da promessa de Abraão. Deixa eu ver quem mais que aparecem aqui. Aparece Sara também, né? Sara também, Jacó, Sara. José do O que Egito diz? aqui. Depois de aparecer todos esses. Agora, Aparece Flávio. José, olha. Aparece José do Egito, Moisés. Aparece José. Sim. José, Moisés. Deixa eu ver se aparece mais algum herói da fé aqui. Aparece quem mais? Aquela Raabe que foi salva, né, de Cananéia.
Raabe aparece também. Verso 32. Verso 32, Gideão. Verso 32. Contando de Gideão, Baraque, e de Baraque, de Sansão, e de Sansão. Jefete, e de Davi, Samuel e o dos profetas. Então, vários personagens aqui ilustres também. Então Elias está incluso aí também. Elias está Fala dos incluso também. profetas, né? Sim, sim, os profetas. Está incluso, né? Nos profetas aqui, no final do versículo 32. No verso 13, chegando até Sara, né? Abel, está incluso Enoque, Abraão, Noé, Abraão, Jacó, Sara. Aí o verso 13 fala o quê? O verso 13. Vamos ler o verso 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Todos estes. Você leu direito? Leu sim, né? Sim, todos sim. eles morreram ter obtido a realização da promessa, sem ter alcançado lá a ressurreição da vida, do corpo eterno, né? Todos Flávio, eles morreram. Então, Enoque está incluso nessa... Está um pouco baixo o seu áudio. Aí, né? Então, todos estes morreram na fé, sem terem alcançado a promessa. Nenhum deles estão desfrutando do paraíso. Está bem claro aqui. E aí o verso de número 39 e 40, que já inclui mais outro rol de heróis da fé, Moisés, José, Raabe, Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, incluindo Elias. Elias faz parte do rol dos profetas, correto? O que diz o versículo de número 39 e 40 de Hebreus 11? Vai novamente explicar por que nenhum deles estão ainda desfrutando da salvação. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha lá, então está explicando aí por que nenhum deles está desfrutando do paraíso. Nenhum deles está desfrutando do paraíso porque Deus vai dar a promessa, o galardão para todos ao mesmo tempo, no mesmo dia. Não abriu exceção para nenhum deles. Todos Sim. vão alcançar a promessa e o galardão no mesmo dia, no mesmo tempo. Quando que é esse tempo de dar galardão aos servos dos profetas? O tempo da ressurreição para a vida eterna. Os primeiros ressuscitados serão no toque da 7ª trombeta, quando Cristo retornar, o que ainda não ocorreu, embora está próximo, mas ainda não ocorreu. Exatamente. Apocalipse 11, 18 mostra que o tempo de dar o galardão, de Deus cumprir com a promessa, é no toque da 7ª e última trombeta. Na volta de Jesus, é que vai se dar a ressurreição para a vida eterna. Uhum. Então não tem Enoque vivo, não tem Elias vivo, não tem Moisés vivo. Todos estes morreram sem alcançar a promessa. Por que eles não alcançaram a promessa? A explicação está no verso 39 e 40. Porque Deus proveu algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, Deus determinou um dia certo para dar o galardão para todo mundo junto, sem abrir exceção. Elias, Enoque, eu vou abrir uma exceção, já vem aqui desfrutar do paraíso da vida eterna. Não tem exceção, todos vão alcançar a ressurreição da vida eterna no
momento da sétima trombeta. O- Jesus é apenas o primeiro e o único que dentre os mortos ressuscitou para a vida eterna, porque ele é o primogênito dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar em um corpo glorioso. Isso está muito claro na Bíblia. Ô Flávio, o Gustavo tá perguntando se nós já estamos na sétima trombeta. Na realidade, as 6 primeiras já tocaram. As 6 primeiras já tocaram. A sétima não tocou ainda, mas é a próxima, certo? Sim, nós estamos num processo de, a gente chamaria de osmose, né? Ela está adentrando, porque a sétima trombeta envolve várias coisas. Ela envolve um anúncio de que o reino de Deus vai ser estabelecido sobre a terra, né? Vozes, ouviu-se vozes do céu que diziam: os reinos do mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo, e ele reinarão para todo sempre. Então, neste quesito, a sétima trombeta já está em processo, porque essas vozes anunciando de que o reino do mundo vai se tornar de Deus e do seu Cristo, que o reino vai ser sobre a terra, já está se ecoando no mundo inteiro através de pessoas que estão anunciando a verdade, estão anunciando que o reino vai ser estabelecido à volta de Jesus. Então, nesse quesito, a sétima trombeta já está num processo de andamento. Mas a característica principal da sétima trombeta é a ressurreição dentre os mortos, que é a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, os anjos vão tocar a trombeta e vai ser audível, vai ser ouvida, primeiramente pelos mortos, que morreram em Cristo, que vão ressuscitar, e pelos vivos, que são de Cristo, que serão transformados no abrir e fechar de olhos. Uhum. Então a gente pode dizer que nós estamos num processo de osmose. O que é o processo de osmose? Igual uma mola, né? A mola, um gomo termina, mas já faz parte do outro gomo que está começando. Então nós terminamos a sexta trombeta e já estamos em andamento para a sétima trombeta. Então nós estamos num processo de cumprimento na história para a sétima trombeta, que é a volta de Jesus. Antes da volta de Jesus, um clamor da meia-noite, vozes pelo mundo inteiro clamando que Jesus está próximo de voltar. Isso já está acontecendo. Isso está acontecendo amplamente. Eu vou passar um resumo bem rápido sobre as trombetas. O resumo aqui: a primeira trombeta, invasão dos godos, comandados por Alarico ao Império Romano Ocidental, quando os homens destruíram as florestas. Segunda trombeta, invasão dos vândalos, comandados por Genserico ao Império Romano Ocidental, quando os homens morreram no mar. Terceira trombeta, invasão dos hunos, comandados por Átila ao Império Romano Ocidental, quando os homens sofreram um grande flagelo. Quarta trombeta, invasão dos Érulos, comandados por Odoacro ao Império Romano Ocidental também, quando os homens se tornaram bárbaros. Então essas 4 trombetas, elas acabaram com o Império Romano Ocidental. Depois, quinta trombeta, é o primeiro ai de Apocalipse 8:13, fundação do Islã, invasão dos exércitos muçulmanos ao Império Bizantino, ou seja, Império Romano Oriental, quando os homens foram atormentados. Sexta trombeta é o segundo ai de Apocalipse 8:13, invasão dos turco-otomanos ao Império Bizantino, Império Romano Oriental, quando os homens foram mortos. Destruição aqui do Império Romano Oriental. Então, a gente explica com profundidade aqui nessa playlist sobre as 6 primeiras trombetas, sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Tudo tá muito bem explicado. Passei um resumo aqui em 1 minuto, só para explicar que agora nós vamos para a sétima trombeta. Todas as trombetas foram o quê? Foram contra esse Império Romano, correto, irmão Flávio? Todas foram contra o Império Romano. Só que o Império Romano, ele não está totalmente destruído, né? O Vaticano tá aí, o paganismo de Roma tá aí, né? A doutrina do anticristo está correndo solta por aí, né? Tá correndo solta ainda a doutrina do anticristo. Então a sétima trombeta, ela vai acabar de uma vez por todas. É tempo de destruir os que destroem a terra, né?
E é tempo de dar galardão aos seus servos, os profetas. O irmão Gilberto, esclarecendo sobre o traslado de Enoque, né, que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 5, é bem entendido o seguinte: há algumas versões em que no grego está assim, que Enoque teria sido trasladado para não ser morto. O verbo está no aoristo ativo, na questão de ser morto. Ele corria risco de ser assassinado, porque ele era um homem muito justo no meio de uma geração que estava totalmente corrompida. E ele agradou a Deus, então Deus trasladara. Trasladar é mudar de lugar. Ele foi mudado de lugar, ele foi livrado de uma morte, né, de um assassinato. Mas o versículo 13 de Hebreus 11 fala que todos eles morreram, incluindo Enoque. O autor de Hebreus, ele cita Enoque e no verso 13 ele fala, todos morreram, deixando claro que Enoque também morreu. Então, o verso 5 está falando apenas de que Enoque foi mudado de lugar para que ele não fosse morto, para que ele escapasse da morte. Não na questão de que ele não morreria mais, mas num momento ali, por ele ser um homem justo, ter dado testemunho, agradado a Deus, ele foi livrado de ser assassinado, ele foi livrado de uma morte prematura. Mas no verso 13 diz que todos morreram. Enoque, inclusive, morreram. Lá em Romanos capítulo 5, diz aos homens, todos morreram. Adão pecou e todos morreram. Hebreus, que nós lemos no início dessa live, diz, ao homem está ordenado morrer. E depois disso vem o juízo. Então fica claro que também Enoque morreu. Elias... Romanos 5,12 é claro, assim também a morte passou a todos os homens. Enoque era um Deus ou era um homem? Enoque era homem, né? Então acabou. A morte passou para todos os homens. Não tem o que discutir. E aqui é o que o irmão Flávio está falando. Pela fé, Enoque foi transladado, ou seja, foi transportado para não ser morto. Porque os ímpios queriam matá-lo. E não foi achado porque Deus o transladara, o transportou para outro local. Visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Elias também ele foi transladado, certo, irmão Flávio? Então... Elias foi transladado, exatamente. E Elias não está no paraíso, ele foi mudado apenas de lugar. Porque se você analisar a história de Elias, o Gilberto, e aos nossos irmãos que estão participando e que vão assistir, qual era o contexto da situação de Elias? Ele estava cansado por causa da perseguição de Jezabel. Ele reclamou para Deus, inclusive diz a palavra de Deus, ele chegou para Deus e falou, mataram todos os teus profetas e só eu restei, e querem tirar a minha vida também. E aí a resposta divina foi, não, reservei 7.000 varões que não dobraram também os seus joelhos para Baal. Quer dizer, Elias estava equivocado, achando que só ele que tinha sobrado, né? Tinha mais 7.000 homens que estavam fiéis a Deus. Mas ele estava reclamando da perseguição de Jezabel. Ele estava cansado. Essa que é a verdade. Ele entrou tipo numa depressão, que ele não aguentava mais. E aí é que vai ser prometido a mudança, ele vai passar o ministério dele para quem? Para Eliseu. Eliseu, exatamente. Né? Então você está vendo aí o contexto da questão do profeta Elias. Ele estava querendo um alívio, umas férias, né? Umas férias. É dali que é prometido o traslado dele. Sim, traslado é você ser transportado para outro local, entendeu? Lugar. É que nem você, exatamente. Quando você vai fazer uma viagem, aí você pode comprar, vamos supor, você vai fechar uma viagem pela Decolar, você pode comprar o traslado do aeroporto pro hotel, correto? Fala, eu quero comprar, eu vou fechar as passagens aéreas, eu vou fechar o hotel
e também vou comprar o translado do aeroporto até o hotel. Aí vai ter uma van te esperando para fazer o translado, ou um carro te esperando para fazer o translado. E aí você é transportado do ponto A para o ponto B. Foi o que aconteceu com Enoque e Elias. Eles foram transladados para não serem mortos. Só isso. Ninguém foi morar no céu com o corpo glorificado. Onde que está escrito isso? Que eles foram... que eles estão no Santíssimo. Só Jesus está assentado à destra de Deus no lugar santíssimo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Exato, ele é o único mediador. A Bíblia fala isso, que ele é o único mediador. Exatamente. Aqui na apostila da Trindade, que nós disponibilizamos também. Quer ver? 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Se tivessem outros santos lá, aí teriam mais mediadores, né? Não estaria escrito que só há um mediador. Então, exato. Isso está muito claro aqui. Agora, o pessoal está pedindo... Viu, Gilberto? Para a gente tirar qualquer sombra de dúvida de que Elias só foi transportado para um lugar diferente da Terra plana, né? Mesmo porque ele não podia ser levado para outro planeta, que os planetas eles estão dentro do domo da Terra plana, e não tem como viver num outro planeta, né? Porque tem profetas aí de movimentos religiosos que diz que Enoque estava num planeta de 7 luas, entendeu? Uma profeta disse que viu Enoque num planeta com 7 luas, né? Então isso é completamente absurdo, porque a Terra é plana, não existe planeta no sentido como é concebido no sistema heliocêntrico, né? Planeta, na verdade, são estrelas errantes. São né? estrelas errantes, luzeiros. O então, Gustavo, ele tá... O Flávio... levado lá para uma estrela errante, né? De 7 luas. A visão historicista, Gustavo, ela não fala que tudo já aconteceu. Por exemplo, a 7ª trombeta, ela não tocou. Tá num processo para que ela seja tocada, mas tem coisas ainda no Apocalipse que não aconteceram. Mas muitas já aconteceram, não tudo, tá? A gente não tem uma visão preterista. Não, tudo já aconteceu, joga fora esse livro. Não. Você vai entender que as coisas foram acontecendo ao longo dos séculos, entendeu? Então muita coisa aconteceu nos primeiros séculos, no século III, no século IV, no século V, depois foi avançando. A gente já tá aqui no... Por exemplo, a quinta trombeta foi... Maomé foi no século VI, se eu não me engano. Sétimo, né? Ano 600, mais ou menos. Sétimo século. Foi no 7º século. Nós temos o toque da quinta trombeta até foram 150 anos, 5 meses, né? 5 meses. 5 meses proféticos, dá 150 dias, 150 anos da luta entre os gafanhotos, que é os maometanos, com os adoradores da besta. Nós temos que entender, quando fala a terça parte da terra, está se referindo à terra do império da besta. Não está se referindo ao planeta, ao mundo terra. Está se referindo ao território da besta, dos adoradores da besta. Esse é o contexto do Apocalipse. Né? Eu quero mostrar que Elias, ele não foi para um paraíso, mas ele foi apenas trasladado para um outro lugar da terra. Vamos abrir lá, numa carta que ele vai escrever 14 anos depois do traslado, do arrebatamento, para o rei Jeorão das tribos de Israel, né? Porque tinham 2 Jeorão no tempo de Elias. Existia Jeorão, filho de Josafá, da casa de Davi, e Jeorão, filho de Acabe, da casa de Judá, da casa de Israel, e Jeorão, filho de Josafá, da casa de Judá. Então, eram as duas casas de Israel, a casa de Judá e a casa de Israel. Tiveram 2 reis com o mesmo nome, Jeorão. Elias foi arrebatado em Jeorão, da casa de Judá, no tempo de Jeorão, da casa de Judá. E ele vai escrever uma carta em torno de 14 anos depois,
ele vai enviar um cavaleiro, um mensageiro, que vai levar uma carta dele para o rei Jorão da casa de Israel. Isso está em 1 Crônicas ou 2 Crônicas, eu acho que é 2 Crônicas, 1 Crônicas capítulo 21, deixa eu ver. 1 Crônicas capítulo de número 21, versículo de número 12 ou 15. Vamos ver lá? Abre aí a Bíblia para compartilhar para os nossos participantes. E nós vamos ver que chegou uma carta com um mensageiro da parte de Elias, o profeta, trazendo uma carta para o rei Jorão, 14 anos após, dentro da cronologia bíblica, após o arrebatamento de Elias. Isso provando, então, que Elias não foi levado para o céu, lá, trono de Deus, mas que ele estaria somente num outro lugar da terra e estava informado, ele estava a par do que estaria acontecendo no reino de Israel, e então ele manda um mensageiro trazer uma carta para o rei Jorão, filho de Josafá. 1 Crônicas, se eu não me engano. Eu acho que é 2 Crônicas que fala do rei Jeorão. É 2 Crônicas? Espera aí. 2 Crônicas 21 fala de Jeorão. Isso, exatamente. 2 Crônicas 21. Deixa eu ver se eu acho aqui a carta. Achei. Aqui, exatamente. 2 Crônicas, capítulo 21, né? Versículo de número 12. 12 em diante. Tá. Até o versículo 14. É uma carta de Elias, o profeta, 14 anos depois do seu translado, do seu arrebatamento, vem um mensageiro trazendo uma carta de Elias. Quer que eu leia aqui? Pode ler. 2 Crônicas 21, versículo 12. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá teu pai e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor ferirá com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas fazendas. O irmão, tem uma pessoa que colocou, levantou um bom questionamento, a Marta Castro. Irmão, Elias poderia ter escrito essa carta antes do seu arrebatamento. Bom, não faz muito sentido pelo seguinte: primeiro, o conteúdo da carta é de alguém que está observando os acontecimentos da época do rei Jorão. Segundo, é um mensageiro que veio da parte de Elias, quer dizer, ele estava vivo e mandou o mensageiro levar a carta para o rei Jorão. Então, essa tese de dizer, ele escreveu a carta antes de ser arrebatado, e aí depois que foi levado para o rei Jorão, não faz muito sentido, não, pela narrativa. Não faz sentido. Tá dando melhorou. Essa carta, na verdade, ela estava em contexto do presente. Elias estava acompanhando o que estava acontecendo no reinado de Jorão e mandou um mensageiro, mandou um cavaleiro lá com a carta levar para o rei Jorão. Ela não está com um contexto de que a carta estava escrita e alguém foi ordenado mostrar a carta para Jorão. O conteúdo da narrativa está dizendo, e veio um mensageiro da parte de Elias, trazendo uma carta. Então, não dá para você colocar essa hipótese. Elias escreveu essa carta 14 anos atrás, e aí depois o mensageiro é que foi enviar a carta no momento certo. Como assim? Ele deixou a carta enterrada em algum lugar e alguém a encontrou e entregou 14 anos depois? Não faz o menor sentido isso. A carta ali, tudo indica que foi mandada com conhecimento de causa
Elias, sabendo o que estava acontecendo no reinado de Jorão, e Elias manda um mensageiro da parte dele. Se Elias estava no paraíso, veio um cavaleiro lá do céu para trazer a carta. Não tem qualquer nexo isso, não tem qualquer... Então, a Aí está Marisa provando o Castro, seguinte. ela tá se confundindo aqui. Porque como que ele passaria uma profecia totalmente velha, antiga? Assim diz o Senhor, porquanto não andastes no caminho de Josafá teu pai, mandarei tal coisa acontecer. Como que ele poderia ter escrito? É como se fosse uma notícia velha, né? O cara já recebe, já tá morto, já não tem mais o reinado dele, nada. É uma coisa presente, né? Uma coisa que estava acontecendo naquele momento. Que ele não estava andando nos caminhos do pai, de Josafá. Nos caminhos de Asa, rei de Judá. Então era uma coisa que estava acontecendo naquele momento. Se trata de uma profecia, na verdade, se trata de uma advertência, de uma observação de um acontecimento que estava tendo na época. Isso. Ele tinha feito toda aquela coisa errada e Elias estava falando, ó, você fez tudo isso aí errado e vai acontecer isso com você. Né? Então, trata-se de uma observação presente. Exato, é isso que eu queria falar. Foi uma advertência de uma coisa que estava acontecendo naquele momento presente. Naquele momento presente, e não há 2 décadas atrás, quase. Não teria sentido, ele nem estaria no reinado, nada, não tem como, possível. Agora, o pessoal tá pedindo pra gente explicar, então a gente tá provando aqui na Bíblia que Enoque e Elias, eles não foram arrebatados para os céus, eles simplesmente foram transladados de um lugar para o outro. Tanto que Elias, 14 anos depois, ele continuava, ele estava vivo, ainda normal, mandou essa carta. Não sei por que fazem todo esse negócio. Não, Elias, ele está no céu. Não tem nada disso na Bíblia. Acho que ficou claro. Nós temos a questão lá da visão no Monte da Transfiguração, né? Que o pessoal utiliza aquilo ali para mostrar que, no caso, Moisés e Elias estariam vivos, né? Uhum. Vamos esclarecer aquilo ali também, ô, irmão Gilberto? Esclareceu o quê, irmão Flávio? A transfiguração, de Jesus. Vamos. A Marisa falou o seguinte, ó. Irmãos, meu intento não é causar confusão. É que esse assunto é libertador. Não, realmente, a gente entende isso, né? Porque as pessoas, elas estão escravizadas com as mentiras do sistema religioso. Agora, explicando Mateus 17, atendendo a pedidos aí. Primeiro vamos para Mateus 16, 28, né? O que aconteceu naquele episódio da transfiguração, né? Que foi, parece que alguns apóstolos viram Moisés, Elias conversando com Jesus. O que aconteceu, né? Então, Jesus fez uma promessa para alguns deles. Então, Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Pô, então Jesus fez uma promessa, né? Tem uma coisa muito séria, teria que ser cumprida. Isso aconteceu? Quando que isso aconteceu, né? Quais apóstolos que viram o Filho do Homem no seu reino antes da morte deles? Ainda no século I. Isso se cumpriu aproximadamente 1 semana depois. Então ele fez essa promessa. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos, e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Olha esse detalhe aqui. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: Ninguém conteis a visão.
até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. O que eles tiveram no monte, pessoal, foi uma visão. Irmão Flávio, como está essa palavra no grego, no original? Então, a palavra ela está ligada a holograma, né? Holorama, que é uma visão, é uma coisa não real. É a mesma palavra utilizada quando Pedro teve o arrebatamento de sentidos lá e viu um lençol atado pelas 4 pontas descendo com animais de todos os tipos, 3 vezes. É a mesma palavra, visão do grego, holograma, né? E Exato. Jesus ele havia prometido, né, ali que alguns ali dos discípulos iam ver ele na glória futura, né, no reino de seu Pai. Sim, então no 6 grego... dias depois, 6 dias depois dele falar isso, ele vai tomar Pedro, Tiago e João, quer dizer, alguns, vai subir a um alto monte. Monte, profeticamente, é um ato profético, representa reino, e vai ser transfigurado. A transfiguração é uma palavra que vem de metamorfose, quer dizer, mudança de figura. Metamorfose, do grego, metamorfose, tipo de metamorfose, né? E ao ele ser revestido desta visão, os discípulos viram aquilo, vai aparecer Elias e vai aparecer Moisés. E uma voz do céu dizendo, este é meu filho. Ouviu, atendei-o, né? Tudo isso acontece e, de repente, os discípulos caem no chão, a hora que eles levantam os olhos, o que acontece? Não, aí a visão desaparece, eles só veem a Jesus. Vê Jesus normal. Vem Jesus normal, E porque Jesus mesmo fala, ó. o que ocorreu, no grego tá muito claro, a ninguém conteis esse holograma, uma visão holográfica mesmo, uma visão, né? Foi dada uma visão para eles de algo... Uma visão do futuro reino, né? Quando Jesus vai estar já glorificado, Elias representando ali a igreja que vai estar viva por ocasião da volta de Jesus, que vai ser transladada, né? E Moisés representando aqueles que já morreram na fé, a igreja que está dormente, né? Por isso que foi visto Moisés e Elias, representando aí essas duas classes, a igreja dormente e a igreja viva. Tratava-se de um holograma e não de que realmente Elias e Moisés já estivessem desfrutando da vida eterna, mesmo porque nós já mostramos que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Jesus é o primeiro que ressuscitou com o corpo glorificado. Então não tem como. Tá perguntando aqui, expliquem por favor sobre as duas testemunhas. Então, justamente, essa live é para preparar a live de terça-feira, que é Apocalipse capítulo 11, que nós vamos falar sobre as duas testemunhas, que não são pessoas, profetas, não são Moisés e Elias. As testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento, na realidade. Então, por isso que a gente está fazendo toda essa live aqui, já está 2 horas explicando, né? Para que na terça-feira as pessoas já cheguem mais preparadas. Eu vou dar mais uma explicação um pouco mais completa sobre essa visão, com algumas outras passagens bíblicas. É curtinha aqui, ó. Só para ficar mais consolidado. Fechar, o Gilberto, a gente tem que fechar lá com o ladrão da cruz, lá. Isso, né, a gente vai fechar. Isso, a gente vai fechar com o ladrão da cruz. Fiquem tranquilos. Então vamos sobre essa visão aí do monte. Enquanto Jesus estava ensinando as pessoas na região de Cesareia de Filipe, que fica a uns 25 quilômetros do Monte Hermon, ele fala algo inesperado a seus discípulos. Digo-lhes a verdade, há alguns do que estão aqui que de modo algum provarão a morte antes de verem o Filho do Homem vir no seu reino, que é aquela última passagem lá de Mateus 16. Talvez os discípulos se perguntem o que Jesus quis dizer com isso. Cerca de 1 semana depois, ele leva 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, até um monte alto. Pelo visto, já é noite, pois os 3 homens estão com sono. Enquanto está orando, Jesus é transfigurado diante deles. Os apóstolos veem seu rosto brilhar como o sol,
e as suas roupas se tornarem tão brancas e brilhantes como a luz. Então, dois homens que a Bíblia identifica como Moisés e Elias aparecem. Eles começam a conversar com Jesus sobre a partida dele que aconteceria em Jerusalém. Lucas 9, 30 a 31. Essa partida evidentemente se refere à morte e ressurreição de Jesus, das quais ele falou há pouco tempo, em Mateus 16, 21. Essa conversa prova que, ao contrário do que Pedro disse, a morte humilhante de Jesus é inevitável. Porque Pedro queria evitar, não vamos deixar eles te pegarem, eles te traírem e tal. Jesus fala, não, é inevitável, né? Tem que cumprir tudo que estava escrito, né? Estava escrito. Agora, bem acordados, os três discípulos ficaram maravilhados com o que veem e ouvem. Embora seja uma visão, um holograma, uma visão, ela parece tão real que Pedro começa a se envolver dizendo: Rabi, é bom que estejamos aqui. Vamos armar então 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Aqui Marcos 9,5. Será que Pedro quer armar as tendas porque quer que a visão continue? Enquanto Pedro está falando, uma nuvem luminosa os encobre, e uma voz vinda da nuvem diz: Este é meu filho, o amado, a quem eu aprovo, escutem-no. Quando ouvem a voz de Deus, os apóstolos ficam com medo e se lançam com o rosto no chão. Mas Jesus lhes diz: Levantem-se, não tenham medo. Aqui Mateus 17, 5 a 7. Os 3 apóstolos se levantam e só veem Jesus, pois a visão acabou. Então, eles tiveram uma visão por alguns segundos e essa visão acabou, desapareceu. Enquanto descem o monte na manhã seguinte, Jesus ordena: Não contem essa visão a ninguém, até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. Os apóstolos ficaram em dúvida sobre a aparição de Elias na visão, por isso perguntam: Por que então os escribas dizem que Elias tem de vir primeiro? Jesus responde: Elias já veio e eles não o reconheceram. Jesus está falando de João Batista, que cumpriu um papel parecido ao de Elias. Assim como Elias preparou o caminho para Eliseu, João fez o mesmo para Cristo. Você vir no espírito de Elias é vir no papel de Elias, vir com o mesmo escopo, com o mesmo objetivo, entendeu? É isso que a Bíblia diz, né? Não é isso, irmão Flávio? A igreja, viu, irmão Gilberto? A igreja também ela tem o mesmo papel de Elias, que é converter os pais aos filhos e os filhos aos pais, né? A pregação da igreja, a pregação de João Batista. Qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, convertei-vos, né? Então, João Batista ele veio na obra, no espírito de Elias. Não é que ele era uma reencarnação de Elias, né? O espiritismo tenta dizer isso, né? Que veio na obra Batista de Elias, no mesmo escopo, no mesmo papel, no mesmo espírito nesse sentido, né? No mesmo trabalho. Exatamente. Então, assim como Elias preparou o caminho para Eliseu, João fez o mesmo para Cristo. João Batista, né? Preparou, começou a pregar o arrependimento, o batismo nas águas, ele preparou o caminho para Jesus. Como essa visão é fortalecedora para Jesus e seus apóstolos? Eles veem como será a glória de Cristo no seu reino. Assim, os discípulos veem o Filho do Homem vir no seu reino, conforme Jesus prometeu lá em Mateus 16, 28, que se cumpriu uma semana depois. Enquanto estavam no monte, eles foram testemunhas oculares do seu esplendor. Os fariseus, olha que interessante, os fariseus queriam um sinal para provar que Jesus era o rei escolhido de Deus, mas ele não lhes deu nenhum. No entanto, os discípulos achegados de Jesus viram a transfiguração dele, confirmando profecias sobre o reino. Assim, mais tarde, Pedro escreve. Por isso que Pedro escreveu: temos a palavra profética ainda mais confirmada. Está na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, 16 a 19. Temos a palavra profética ainda mais confirmada. Por quê? Porque ele teve essa visão, ele teve esse sinal. Então, é nesse sentido. Acho que ficou muito claro para todos, certo, pessoal? Acho que deu para entender. Agora, nós vamos para o bandido da cruz. Cadê? Sobre as duas testemunhas, tenham calma. Agora, uma outra dúvida que as pessoas têm é se o Dimas, lá, aquele bandido que foi crucificado junto com Cristo, se ele foi no paraíso, se ele foi
parar no paraíso imediatamente do paraíso, né? Após a morte. após a morte, naquele mesmo dia. Eu vou deixar uma explicação aqui engatilhada, não é essa aqui, só um segundo. E Vamos ver na Bíblia King James, né? Como que esclarece bem esse assunto. É um Exato. erro de tradução, uma tentativa de puxar a brasa para o lado da doutrina da imortalidade da alma. Então, eles traduziram de uma forma tendenciosa o diálogo entre Jesus e aquele ladrão. Mas, ao você ler o contexto, se esclarece tudo de forma muito clara do que aconteceu ali. E não tem como o ladrão estar, naquele mesmo momento, com Jesus no paraíso, mesmo porque Jesus ia ser sepultado por 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ele mesmo falou isso, né? Não vos será dado outro sinal que não seja o sinal de Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Quer dizer, Jesus, o Messias, estaria morto, sepultado por 3 dias e 3 noites no seio da terra. Tá tendo um debate no chat sobre a natureza de Cristo. De fato, Roma, ele tentou paganizar Jesus, entendeu? Jesus Cristo, ele é o Messias prometido, ele é o Filho de Deus, o Salvador, mas ele não tem muito desse contexto que o sistema religioso tentou nos passar. Por exemplo, ele não ressuscitou no domingo. Ele foi crucificado e morto numa quarta. O dia seguinte foi um sábado cerimonial, que foi a Páscoa, que caiu na quinta. E ele ressuscitou ao terceiro dia, que foi um sábado, o 7º dia da semana. Eles já falam que foi crucificado na sexta e ressuscitou no domingo. Ou seja, ele mesmo não cumpriu aquela promessa de 3 dias que ele fez, né, comparando com o que aconteceu com o profeta Jonas. O sistema religioso também vem de um Jesus transgressor do sábado, sendo que ele nunca transgrediu o sábado. Ele apenas fez uma cura no sábado e foi acusado indevidamente pelos fariseus hipócritas. Então tem várias coisas que o sistema religioso deram a entender que ele liberou comer carne de porco, né? Sendo que era um contexto que ele estava falando sobre não lavar as mãos antes de comer. O sistema religioso falou que ele liberou carne de porco. Então, o sistema, principalmente o catolicismo, eles realmente tentaram paganizar, romanizar Jesus. Mas Jesus, ele era judeu, da tribo de Judá, entendeu? O cumpridor da lei. Então, vocês têm que entender a verdadeira natureza e não cair nas armadilhas do sistema. Agora, voltando aqui para aquela ladrão questão. da cruz. Isso. Aquela passagem que geralmente está traduzido, ainda hoje estarás comigo no paraíso, do bandido da cruz. Essa é uma tradução errônea, tá? A tradução correta está na Bíblia King James Fiel de 1611. Então, se a gente pegar aqui o Evangelho de Lucas, acho que é Lucas 24, aqui eu tirei uma foto da Bíblia. Agora eu não lembro se é o capítulo 24 exatamente. Deixa eu abrir aqui. A Bíblia King James Version 1611, que é justamente essa que mostra a tradução correta sobre o que aconteceu ali com o ladrão da cruz e Jesus. Isso, então na verdade é capítulo 23, tá? Capítulo 23, 42. E ele disse a Jesus, o bandido: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. Então ele está pedindo para ser lembrado em um evento futuro. Lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino, ou seja, no futuro. E disse-lhe Jesus... Uma coisa importante aí, Gilberto, ele não era um pagão, ele era um filho de Israel. Verdade. Uhum. É isso. Ele era alguém que sabia sobre o Messias, que o Messias vai vir reinar. Ele só podia ser um judeu circuncidado para fazer uma pergunta desse jeito. Exato. Aí, e disse-lhe Jesus: verdadeiramente eu te digo, neste dia tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, quando eu vier em meu reino, neste dia tu estarás no futuro comigo no paraíso.
Então aqui é muito simples de entender, ó. O bandido está falando de um evento futuro, ou seja, quando Jesus vier para instaurar o reino milenar, algo que ainda não ocorreu. Não existe a palavra hoje no original, mesmo porque Jesus ficou 3 dias no Sheol até ser ressuscitado por Deus, e mais 40 dias em corpo glorificado com os apóstolos, antes de ascender aos céus. Portanto, depois que ele teve essa conversa com Dimas, ele ainda ficou 43 dias na Terra. Então seria impossível ele estar falando hoje. Se ele ficou 3 dias no Sheol, aí ele foi ressuscitado, aí ele apareceu para os apóstolos e ficou mais 40 dias com eles, pregando os últimos ensinamentos. Depois de 43 dias ele subiu aos céus. Como que ele prometeu naquele dia? Não existe isso, vocês estão entendendo? É impossível essa interpretação. Não fecha. Oi? Não fecha a conta, não fecha a lógica. Não fecha. Então a tradução mais correta tá aqui. Essa Bíblia não é perfeita, tá, pessoal? Nenhuma Bíblia é perfeita. Por isso que vocês têm que estudar, examinar, porque tem gente que fala assim: já que as Bíblias foram adulteradas, tal, então não vou estudar, não vou acreditar em nada. Só que esse é um pensamento covarde, um pensamento cômodo, covarde. Na verdade, o que acontece? Olha o que Jesus fala em Mateus 13:14. Vamos pegar aqui, que é o comportamento de muitos hoje que estão endurecidos, né? Quando ele estava pregando, a palavra pura mesmo já tinha esse comportamento, ó. Por isso que ele começou a falar em parábolas. Por isso, lhes falo por parábolas. Deixa eu pegar na NVI, que é uma redação mais fácil, mais acessível. Então vamos lá. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, não entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então é por isso que eles não ouviam, não entendiam. Por isso que ele começou a pregar em parábola. Pois de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os olhos. O coração deles se tornou... o coração se tornou insensível, endurecido. Isso está acontecendo muito hoje. As pessoas falam, não, a Bíblia foi mudada por Roma, foi modificada pelos padres. Poxa vida, a Bíblia ela contém a palavra de Deus. As profecias, nunca falhou uma única profecia. As profecias elas estão 100% preservadas. O Antigo Testamento ele está muito bem preservado, porque os judeus eles eram muito assim sérios, né, para guardar a palavra, para não deixar ter nenhuma alteração no Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele foi muito assim seguido à risca pelos judeus. Antes de Cristo, né, já existia, eles já andavam com as escrituras, até na roupa deles, né, tinha um compartimento para andar com as escrituras, tudo. O Novo Testamento teve alguns ataques, entendeu? Teve algumas coisas, mas a Bíblia, ela contém a palavra de Deus e além das profecias, toda a doutrina da salvação também está preservada. A doutrina da salvação, ela está preservada, pessoal. Então vocês não podem... Na verdade, é até uma defesa. Deus permitiu esses pequenos ataques justamente para separar aqueles de má vontade. Aqui, ó. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Então, mesmo quando era o próprio Jesus pregando, imagina, o próprio Senhor Jesus pregando, as pessoas já tinham esse comportamento. Não quero saber, não, eu tô fora, não, ele tá falando bobagem. É a mesma coisa que fala hoje, não, a Bíblia tá alterada, não quero saber. Então, é por isso, entendeu? Por isso que Deus permitiu ter algumas coisas assim, justamente para não entrar naqueles que estão de má vontade. Agora, se você for estudar
as escrituras, examinar de forma fiel, você pedir a orientação do Espírito Santo para você compreender toda a verdade, para você chegar na verdade, você vai receber toda a verdade. E mesmo que tiver alguma alteração, você vai soar um alarme, entendeu? Vai soar um alarme, você vai perceber que aquilo tá fora do contexto, que aquilo não tá fechando com a lógica da Bíblia, porque a lógica da Bíblia ela tá preservada. Então você vai perceber, pô, tudo leva para esse lado, mas tem um versículo que leva para o outro. Pera aí, deixa eu entender o que está acontecendo. Aí você vai pesquisar. Eu, por exemplo, estou estudando em 6 versões. Eu tô usando a King James Fiel de 1611 como base, mas ela não é perfeita. Então, eu estudo também na Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia de estudo. Eu tenho uma Almeida Herança Reformada também, que é uma Bíblia de estudo com anotações. Ah, todas as anotações estão certas? Não, eu não vou por uma Bíblia só. E eu também não vou concordar com todas as anotações, mas já me dá mais uma base, entendeu? A Bíblia de Jerusalém também tem as anotações, já me dá mais uma base. Tem que estudar, né? Tem que estudar. Tem que estudar. Comparar uma coisa com a outra, investigar e mostrar boa vontade em querer aprender que o Espírito Santo nos guia. O Espírito de Deus, ele nos guia em toda a verdade, né? Exato. Porque é da vontade do Pai que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora a pessoa já desiste, foi adulterado, eu não acredito em mais nada, e cruza os braços. Vai continuar no engano, vai continuar sendo enganado pelo falso profeta, pelo sistema babilônico. Então tem que ter boa vontade. Então essa passagem aí do ladrão da cruz, se você investigar um pouquinho primeiro, como é que o ladrão estava no paraíso com Jesus se Jesus ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra? Segundo, como é que ele estava com Jesus no paraíso se o próprio Jesus falou para Maria Madalena, não me toque porque não subi ainda aos céus, ao Pai. Né? Logo após ressuscitado, Jesus aparece primeiramente para uma mulher, Maria Madalena. Ela vai ser a primeira a ver Jesus depois de ressuscitado. E ele diz assim, não me detenhas, não subi para o Pai. Como é que o ladrão estava com Jesus lá no paraíso se ele nem tinha subido ainda ao Pai? Né? Exato. Depois, capítulo 1, diz que por 40 dias Jesus ficou falando sobre o reino de Deus aqui na terra diante de muitas testemunhas. Como é que o ladrão estava com Jesus no paraíso se ele estava aqui na terra? É uma questão de examinar a Bíblia, conhecer a Bíblia no todo, e não pegar um versículo isolado e inventar uma doutrina em cima daquele versículo. A doutrina da imortalidade da alma, né? A doutrina de que a consciência após a morte, imediatamente. Essa doutrina é baseada em versículos isolados. A parábola do rico e do Lázaro é uma parábola, não pode ser tomada ao pé da letra. Né? Não, a parábola do rico do Lázaro está fazendo uma comparação entre a questão lá do povo judeu, que tinha a promessa e desprezou o Messias, rico, né? E o povo gentil, que herdou, que estava atrás das migalhas e acabou herdando, né? E acabou crendo em Cristo. Então, e tem essa explicação, não tem nada a ver com o céu e inferno, a parábola do rico e do Lázaro, nada a ver. Tanto que os 5 irmãos do rico são as 5 seitas judaicas que existiam na época, fariseus, saduceus, zelote, as outras 2. Então, é uma parábola. Ninguém está no paraíso, e muito menos o cara que estava no inferno poderia enxergar alguém no paraíso e conversar e pedir água. E, pô, imagina, o cara tá no inferno, vai ver a pessoa no paraíso, vai conversar, vai pedir água. É só uma parábola. E não tem nada a ver. Eu até vou indicar quem tá chegando novo, vou indicar aqui o canal do irmão Flávio, que está aqui com a gente, ó. Canal do Evangelista Flávio, que tem a explicação digita sobre essa palavra. No YouTube, canal do Evangelista Flávio, ou clica aqui no meu próprio, clica aqui no meu próprio nome, no meu nome aqui, e você já vai para o canal, já se inscreve ali e ativa o sininho. Sim. Lá tem uma playlist do discipulado que explica sobre o estado dos mortos, e tem um ou 2 vídeos que fala sobre a parábola do rico e do Lázaro, né, dentro da Bíblia, explicando certinho que se trata de uma parábola. E mesmo
no final da parábola, diz assim, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos, vocês não darão crédito. Quer dizer, já mostra que a doutrina é ressurreição e não consciência após a morte, né? Perfeito. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, na minha conversão, também eu tive algumas dúvidas, tal, caí em Mateus 28:19, como assim tá mandando batizar em títulos aí, né? E em Atos só tem batismo em nome de Jesus, tal. Aí eu orei também para ter toda a verdade, que eu não queria absorver mentiras, inserções, nada, que eu queria a verdade pura, né? Pedir pro Espírito de Deus me dar esse discernimento. E, assim, praticamente no dia seguinte, o irmão Flávio, eu não conhecia ele, eu tinha participado de uma live, acho que no canal do Alê, e ele tava na bancada. Eu acho que ele pegou o meu contato com o Alê ou com alguém, me mandou uma mensagem e falou assim, eu posso te ligar? A gente nunca tinha conversado, só tinha conversado na live, assim, mas não se conhecia ainda, um não tinha o contato do outro. Eu falei, pode. E aí ele começou a me falar sobre a Trindade. Aí eu falei, irmão, você acredita que ontem mesmo isso tava me incomodando? Então, de uma forma ou de outra, Deus ele vai te dar a resposta, entendeu? Se você for com sinceridade. De uma forma ou de outra, você não vai ser enganado. Se você tá buscando a verdade mesmo de Deus, você não tá com má vontade, você não tá com esse comodismo, tá alterado, não vou ler, não, porque Roma mexeu. Vocês acham que Deus não teria poder para preservar a palavra dele? O Criador dos céus e da terra, das estrelas, dos luminares, dos oceanos, ele não teria poder para preservar a palavra dele, pelo menos para os eleitos, para os salvos? Então é muita ignorância, desculpa, né? Mas quem defende isso, virei um ateu, virei um agnóstico. Aí é um comodismo inaceitável. Infelizmente, a pessoa vai se perder, ela não vai herdar a vida eterna, por puro comodismo. Então, nós somos assim, não é uma igreja que tem uma denominação, é a igreja de Deus. É aquela que Jesus falou, estarei com vocês até a consumação dos séculos. A igreja que ela não se vendeu para a comunidade, para o paganismo de Roma, né? Ela não aceitou as concessões que foram dadas nos concílios. Então, a partir do concílio de Nicéia, entrou a apostasia. Os padres, os líderes da igreja tiveram que fazer concessões ao imperador pagão lá, Constantino. Então eles trocaram a guarda do sábado para domingo, heliocentrismo, adoração ao Deus Sol, imortalidade da alma, doutrinas platônicas. Então eles foram absorvendo, depois idolatria de imagens, cada vez mais eles foram absorvendo o paganismo. E essa igreja, a igreja de Deus, é uma igreja pura, primitiva, a igreja que fugiu para o deserto, né? Então ela é uma igreja que passou muito sufoco, assim, porque ela não teve nenhuma proteção, nada do sistema. Ela ficou fora do sistema, mas em compensação ela não se corrompeu. Ela conseguiu guardar a doutrina verdadeira, pura, primitiva dos apóstolos. E é formada por pessoas, não está estruturada numa estrutura empresarial, como são hoje o sistema religioso. O sistema religioso é uma estrutura empresarial. Igreja empresa, igreja hierárquica, igreja Estado, não é uma igreja como nós vemos no livro de Atos. A igreja do livro de Atos eram pessoas que tinham sede de salvação e que foram eleitas e chamadas pelo Espírito de Deus, ensinadas pelo próprio Deus, a terem comunhão uma com as outras na verdade, no partir do pão. Igreja formada por pessoas, não o templocentrismo de hoje, né? A estruturação templocentrista do sistema religioso. Então houve uma distorção muito grande do que é a igreja, do que é a verdade, pelo sistema religioso que está enganando as pessoas, né? Está levando as pessoas ao engano do heliocentrismo, levando as pessoas a aceitarem as doutrinas do anticristo, né? Doutrinas falsas. Então, tem que ter essa conscientização. Quem realmente buscar a Deus, examinar, comparar, pedir com fé
para que Deus esclareça a verdade, não vai ser enganado, vai encontrar a verdade. Buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á, abrir-se-vos-á, né? Eis que estou à porta. Eis que estou à porta, estou batendo. Se alguém abrir, eu entrarei, né? E cearei com ele e ele ceará comigo. Muito bem, excelente, importante estudo aí. Então eu vou pedir para vocês tomarem muito cuidado, leiam a Bíblia com atenção, estudem a Bíblia, para que vocês não sejam enganados, porque a gente já está vivendo a prorrogação do segundo tempo. Nós estamos realmente nos últimos tempos, essa é a geração da figueira que Jesus fala em Mateus 24, 32. Então, o Estado de Israel ele foi reestruturado, ele foi refundado em 1948. Então a gente está vivendo aqui nessa geração dos primeiros ramos da figueira, da oliveira.